Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Neste dia 2 de novembro, dia de finados, quando somos convidados a visitar os túmulos dos nossos irmãos que partiram para a casa do Pai, especialmente rezar por eles, vamos ouvir um texto de Santo Ambrósio, bispo, sobre a morte de seu irmão Sátiro. Um texto bonito que se encontra na liturgia das horas de hoje. Morramos com Cristo para vivermos com Ele, é o título. Percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo de um ato, para que por esta segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais. Que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. E corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só, o mundo foi remido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor, evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com a morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual ao mundo. Não diremos ainda mais sobre a sua morte se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu a si mesma. Não se devia lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Não se deve fugir da morte que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica se não fosse promovida pela graça. Por isso, tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar e cantar a Deus louvor descrito no livro profético,
que os citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus onipotente. Justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria teu nome? Porque só tu és santo, e todos os povos irão e se prostrarão diante de ti. Contemplar também o Jesus, tuas núpcias, nas quais o esposo, ao canto jubiloso de todos, é conduzido na terra e no céu. A ti virá toda a carne, já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao esposo. Era isto que o santo Davi desejava, acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor e a ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e ver as delícias do Senhor. Salmo 26, versículo 4. Desejo a todos um dia feliz. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Only